Diz assim a palavra do Senhor: a vida através do Espírito. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Pois o que era impossível à lei, visto que estava enfermo pela carne, Deus o fez, enviando seu Filho em semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Desta forma, condenou o pecado na carne, para que as justas exigências da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo, porém, está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Quem grita amém? Amém. Então levanta as tuas mãos ao poder de Deus e grita comigo: meu Deus, meu Pai, meu Jesus, fala comigo através da tua palavra. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Pode exaltar o Rei da Glória. Palavra de Deus, palavra de Jesus. Revelação do Espírito Santo para cada coração, para cada vida presente aqui nesta noite. Sabemos, irmãos e irmãs, que a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. Mas nem todos, nem todas estão dando valor à palavra de Deus nos dias de hoje. Porque se dessem valor à palavra de Deus, e se dessem valor a Deus, estariam aqui conosco nesta noite, prestando um culto a Deus na beleza da sua santidade. E a palavra de Deus revelada para mim, a palavra de Deus revelada para nós nesta noite, é a vida através do Espírito. Vida através do Espírito. E quando a palavra de Deus menciona Espírito com letra maiúscula, está se referindo ao Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Quando a Bíblia menciona Espírito com letra minúscula, está se referindo ao Espírito do homem, ou seja, a vida do homem. O Espírito de vida, a vida do homem é com letra minúscula. Mas aqui a palavra de Deus, o enunciado é a vida através do Espírito. Então, é a vida através do Espírito de Deus. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Ou seja, nenhuma condenação existe para aquelas que estão em Cristo Jesus, porque elas não andam mais na carne, mas sim pelo Espírito. Como assim andar na carne? Como não andam mais na carne? Tá certo? Tem um monte de crente na carne. Tá certo? Tem um monte de crente por aí andando na carne. E estão achando que vão para o céu. Mas não é o céu de Jesus. Porque o céu de Jesus não entra pecado. O céu de Jesus não entra abominação. O céu de Jesus não entra adultério. O céu de Jesus não entra fornicadoras, adúlteros, adúlteras. Mas lá no céu de Jesus só entrará um povo especial, zeloso e de boas obras. Por isso que o Senhor Jesus revelou esta palavra para nós nesta noite, dizendo: portanto, nenhuma, veja bem, nenhuma, então é sinal que não haverá condenação. Portanto, nenhuma condenação há, ou nenhuma condenação existe para aquelas que vivem em Cristo Jesus. Porque não ando mais segundo a carne, mas sim segundo o Espírito de Deus. Isto que é maravilhoso. Quando nós estávamos lá no mundo do pecado, quando nós estávamos lá cometendo as abominações contra Deus, bebendo, fumando, jogando, enfim, fazendo coisas terríveis, nós estávamos na carne. Nós vivíamos na carne. Quando abríamos a nossa boca, só saíam palavras torpes, palavras que desagradavam a Deus. Palavras que não havia edificação nenhuma. Era só palavrões, era só piadas. Por quê, irmãos? Porque nós vivíamos de acordo com o mundo. Nós vivíamos para o mundo. Nós fazíamos parte do mundo. Mas teve um dia que o Espírito Santo de Deus convenceu a mim, convenceu o meu irmão, convenceu a minha irmã, que o nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. E sabendo isto, eu, os irmãos, as irmãs, de uma maneira geral, aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Então aquele velho homem, aquela velha mulher, aquele velho jovem, aquela velha jovem, ficou para trás. Aleluia. E hoje vivem em novidades de vida na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E a palavra de Deus diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Glória a Deus. Então, antes de nós conhecermos Jesus, antes de nós aceitarmos a Jesus como nosso Salvador, nós estávamos fadados à morte. Nós já estávamos condenados à morte. Pela lei. Pela lei. A lei já nos condenava à morte. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque nós não éramos o povo da promessa. Nós, como gentios, não teríamos direito de estarmos aqui nesta noite se não fosse o sacrifício vivo de Jesus, que morreu lá na cruz do Calvário por mim, morreu lá na cruz do Calvário por nós. E se nós estamos aqui nesta noite, é porque Jesus pagou um alto preço por mim, um alto preço por nós, para que nós estejamos aqui nesta noite, prestando um culto a Ele na beleza da sua santidade. Glória a Deus! Porque pela lei do Espírito de vida,
em Cristo Jesus, livrou-me da lei do pecado e da morte. Pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus o fez, enviando o seu Filho em semelhança de homem pecador. Como oferta pelo pecado, dessa forma condenou o pecado na carne. Então Deus condena o pecado. Então Deus condena o divórcio. Deus condena se divorciar e casar novamente. Deus condena. Está certo que os falsos pastores, os falsos mestres, os falsos profetas, eles acharam um texto isolado da Bíblia e diz eles que Deus dá, aleluia, brecha para o segundo casamento. Mentirosos. Mentirosas. Porque a palavra de Deus diz, irmãos e irmãs, que o que Deus ajuntou, não separa o homem. Não separa o homem. Mas eles estão separando-se e casando novamente. Elas estão separando e casando novamente. Mas fiquem sabendo que não existe o segundo casamento dentro da Bíblia. Não existiu, não existirá. Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. Agora, se eles estão casando, deixa eles casar. Novamente. Deixa eles fazer o que eles quiserem. Mas você não faça. Nós não façamos. Apenas vivamos a verdade da palavra de Deus. Por que, irmãos? Porque era impossível a lei. Pois o que era impossível a lei? Ou seja, era impossível a nossa salvação. Era quase impossível. Visto que estava enfermo pela carne, nós estávamos enfermas pela carne. E o que aconteceu, irmãos e irmãs? Deus, olha até onde vai o amor de Deus para conosco. Deus enviou, Deus o fez, enviando o seu Filho em semelhança de homem, pecador. Espera aí, não vá pensar que Jesus é pecador. Ele falou em semelhança de homem pecador. Jesus nunca pecou. E nunca vai pecar. Porque nunca se ouviu engano saindo da boca de Jesus. Então aqui está escrito: Deus o fez enviando o seu Filho. Ou seja, Filho com letra maiúscula. Filho de quem? Filho de Deus. Então Deus enviando o seu Filho em semelhança do homem pecador. Não que Jesus seja pecador. Porque se alguém ler e não entender, vai lá, mas então está sendo, então, são tudo pecador, até Jesus é pecador. Você tem que interpretar a palavra de Deus. Você tem que examinar as Escrituras para que você não seja enganado pela palavra. Porque a mesma palavra que vai te justificar naquele dia é a mesma palavra que vai te condenar. Porque é o juízo de Deus. Então, enviando o seu Filho em semelhança do homem do pecado, como oferta pelo pecado, dessa forma condenou o pecado na carne. Está vendo? Então Deus condena o pecado, Deus abomina o pecado, Deus abomina a idolatria, Deus abomina a vaidade, enfim, tudo aquilo, irmãos e irmãs, que impede o homem de chegar a Deus, Deus abomina. Glória a Deus. Para que as justas exigências da lei se cumprissem em nós, está vendo? Exigências da lei de Deus.
Exigências da Bíblia. Ah, mas a irmã não pode cortar o seu cabelo. Está na Bíblia. Ah, mas a irmã não pode usar calça comprida. Está na Bíblia. Vai lá, em Deuteronômio 22, versículo 5, que você vai descobrir que você está cometendo pecado contra Deus. Não é o pastor que exige, não é o ministério que está exigindo a tua santidade, que o que está exigindo a tua santidade é a palavra de Deus, é o Deus desta palavra que está exigindo santidade de você. Ah, mas na minha igreja pode, pastor Gilberto. A minha igreja pode até se divorciar quantas vezes quiser, e pode e vai continuar podendo. Só que a única coisa que você não vai poder é ir morar lá no céu com Jesus no dia do arrebatamento da igreja. Glória a Deus! Porque lá no céu não vai entrar vaidade. Lá no céu não vai entrar pecado. Lá vai entrar aquele povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E a palavra de Deus diz: então, para que as justas exigências da lei se cumprissem em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que coisa tremenda! Por que não andamos mais segundo a carne? Porque a partir do momento em que nós tivemos um real encontro com Jesus, a partir do momento em que nós aceitamos Jesus, deixamos a carne de lado para viver somente pelo Espírito Santo de Deus. E aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquela jovem que andam pelo Espírito de Deus, dá gosto de ouvir eles abrirem sua boca. Dá gosto de ver e ouvir elas abrirem sua boca, porque quando eles abrem sua boca, quando elas abrem sua boca, não é eles falando, não é elas falando, mas é sim o Espírito de Deus falando em suas bocas. Dificilmente você vai ouvir um homem, uma mulher, enfim, aquela pessoa cheia da graça de Deus, falar bobagem, falar piadinha, falar palavrão. Porque quando ele abrir a sua boca, quando ela abrir a sua boca, só vai sair palavras de edificações. Glória a Deus! Palavra de salvação, palavra de vida eterna. É por isso que o Senhor disse. Por quê? Por que acontece isso com este homem? Por que acontece isso com esta mulher? Porque eles não andam mais na carne. Mas eles andam sim no Espírito. Então por isso que a palavra de Deus diz que nós não podemos andar na carne. Nós temos que andar e viver no Espírito. E a palavra de Deus continua dizendo: e os que vivem segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Está vendo? Os que vivem segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que vivem segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então, até para ele abrir sua boca, até para ela abrir a sua boca, são direcionados pelo próprio Espírito. Pelo próprio Espírito de Deus. A palavra de Deus diz, irmãos e irmãs, que nós temos que ser prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para tirar. Prontos para ouvir. Você está lá no teu trabalho, você ouve o barbaridade falando. Mas você não pode reter aquilo. Então você tem que ser pronto para ouvir. Tardio para falar. Tardio para tirar. E quando você for falar, irmãos e irmãs, fale de Jesus. Fale do amor de Jesus. Fale da vinda de Jesus, que a qualquer momento isto vai acontecer. Queira você não, queira você sim, queira você não. Jesus vai voltar buscar o seu povo. Jesus já voltou para muitos hoje. Jesus já voltou para muitas hoje.
e pode voltar para nós nesta noite. Então, os que vivem segundo a carne inclinam para as coisas da carne. Adultério, fornicação, divórcio, bebida, cigarro, droga, enfim, mentiras, né? Enganos, né? Enfim, porque vive na carne. Mas eu sou crente, mas você vive na carne. Mas eu sou crente, mas você vive na carne. Porque quando você está na igreja, em vez de você ficar cultuando a Deus, você fica falando da sua irmã, você fica falando do seu irmão, é porque você vive na carne. Mas a partir do momento em que você ser cheio do Espírito Santo de Deus, quando você chegar na igreja, você não vai querer falar com a irmã, você não vai querer falar com o irmão, você vai querer somente sentir a graça do Espírito Santo de Deus descendo sobre você. Glória a Deus! Aí é uma diferença do homem que serve a Deus e do que não serve. Da mulher que serve a Deus e da que não serve. Do jovem que serve a Deus e daquela que não serve. Da jovem que serve a Deus e do jovem que não serve a Deus. Há uma diferença, irmãos. A diferença é gritante. Eu não estou falando lá do mundo, eu estou falando de dentro da igreja. Quantos que não querem saber de Jesus? Só tem um rótulo de crente. Mas quando abre sua boca, somente para falar do seu irmão, somente para falar da sua irmã. Mas Deus está vendo tudo. Por quê? Porque ele não vive, ele só vive segundo a carne. Porque se ele vivesse segundo o Espírito, este crente, esta crente, este obreiro, esta obreira, seria pérolas preciosas na mão do seu pastor. O pastor poderia contar com eles, poderia contar com ela a hora que fosse. Porque ele ia saber que ali tem um homem de Deus, ali tem uma mulher de Deus. Graças a Deus, aleluia. E a inclinação da carne é morte. Vejam bem, irmãos. Pode ser dois tipos de morte. Pode ser dois tipos de morte. Pode ser a tua morte física e a tua morte espiritual. Se é morte espiritual, Deus tem poder para ressuscitar e fazer de você um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher, um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora que adora Ele em espírito e verdade. Mas se for a morte física, como é que fica? Hein? Como é que fica? Aqui não está falando de duas mortes, mas existem duas mortes. Porque a inclinação da carne é morte. Está vendo? Por que a morte? Porque a palavra de Deus mesmo diz, irmãos e irmãs, que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito é de Deus que nos dá a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Jesus! Então vocês vejam bem que existem duas mortes. Pode ser a morte física, ou pode ser a morte espiritual. Tem muitos mortos dentro da igreja. Tem muitas mortas dentro da igreja. Mas ainda há tempo de se converterem a Jesus, para que o Senhor Jesus ressuscite-os, ressuscite-as, e elas e eles possam sentir o mover do Espírito Santo em suas vidas. Maravilha, Jesus. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Que coisa tremenda! Vida. Maravilha, Jesus. Viver com Cristo é vida. Viver com Cristo é vida. Se você não viver em Cristo, você está fadado ao fracasso. Se você não viver em Cristo, você está fadada ao fracasso, porque viver com Cristo é vida. Portanto,
A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Está vendo? Então a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Você fazer a vontade da tua carne é inimizade contra Deus, você está sendo inimigo de Deus. Você está sendo inimiga de Deus. A partir do momento que você se posta na frente da maldita televisão, você está sendo inimiga de Deus. Você está sendo inimigo de Deus. Pois não é sujeito à lei de Deus e nem em verdade o pode ser. Então a inclinação da carne, mais uma vez, a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. E a inclinação da carne é inimizade contra Deus. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus e nem em verdade pode ser. Tem muitos que acham que estão na igreja, só pelo fato de estar na igreja estão salvos. Não é bem assim não, irmãos. Não é bem assim não, irmãs. Nós temos que sentir a graça de Deus, nós temos que ser selados com o Espírito Santo de Deus. Para que nós, quando chegarmos na igreja, não sejamos apenas mais um, mas sejamos apenas um adorador, uma adoradora, que adore o Senhor em espírito e em verdade. Portanto, vejam bem, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Jamais. Aquele que está no pecado, no lamaçal do pecado, aquele que fuma, bebe, joga e faz coisas que desagradam a Deus, jamais podem agradar a Deus, jamais. Estão agradando a Satanás. Mas o que tem? Fumar um cigarrinho não faz mal. O que tem tomar um golezinho de vinho não faz mal, afinal de contas, vinho faz bem para a saúde. Então continue cuidando da sua saúde. Mas naquele dia você não vai entrar no céu. Mas o que tem assistir uma televisão? O que tem? O que tem? Que você não vai subir para o céu com Jesus. Porque a palavra de Deus diz, por que colocar as coisas que não agradam a Deus diante dos seus olhos? Por quê? Então, se nós sabemos que é pecado, por que insistir em pecar? Vós, porém, olha, está falando de vós. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Está vendo? Mas aquele irmão, que a vida dele, que a vida dela é falar do irmão, é falar da irmã. Mas você vê ele na igreja, você vê ela na igreja, parece que estão cheios da graça de Deus. E pula, e sapateia, e retetê daqui, e retetê dali, e pula com o pessoal, e planta bananeira. E muitos pensam que ele, que ela, estão cheios do Espírito de Deus, mas não estão. A palavra de Deus é séria, não é brincadeira, não. Muitos têm feito da palavra de Deus brincadeira, mas a palavra de Deus é muito séria, porque a palavra de Deus diz, irmão, vós, porém, estáis na carne. Vós, porém, não estáis na carne. Veja bem, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Ou seja, vírgula.
Ué, mas não parece que é cheio da graça? É cheio das virtudes do céu? Não parece? Só aparece. Porque ele diz assim, mas vós, porém, mas vós não estáis na carne, mas no Espírito. Ou seja, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem Cristo, esta tal, não é dele. Então é de quem? Só existe Satanás e Deus. Só existe demônio e Deus. Então, se esse tal não é de Deus, é de quem? Então está na hora de nós, que se diz, nós crentes, nós servos e servas de Deus, nos ater através da palavra. Para quê? Para que nós sejamos filhos de Deus. Para que vocês sejam filhos de Deus. Porque se não for filho de Deus, se não for filha de Deus, você já sabe de filho de quem você é. Se Cristo, porém, está em vós, o corpo, na verdade, está morto, por causa da justiça. Se Cristo, porém, está em vós, o corpo, na verdade, está morto, por causa do pecado. Está vendo? Por causa do pecado. O corpo está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, se Cristo, porém, está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Está vendo? Nós temos que estar morto para o pecado. Nós temos que estar morto. Está morto para as abominações, para as vaidades, enfim. Nós temos que estar vivos para Deus. Por causa, se Cristo, porém, está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito, mas o Espírito, que Espírito é este? Que Espírito que é este? Espírito do homem, a tua vida é Espírito, mas o Espírito vive, está vendo? Por causa da justiça. E se o Espírito então deixa eu ler mais uma vez. Se Cristo, porém, está em vós, o corpo, na verdade está morto. Então, o nosso corpo tem que estar morto para o pecado. O nosso corpo tem que estar morto para a vaidade. Para tudo. Aquilo que não agrada a Deus. Mas o nosso espírito tem que estar vivo por causa da justiça de Deus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus abençoe as irmãs. Em nome de Jesus.